Obrigado. Vai. Acertou. Já estou, qualquer coisa eu chamo você. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 16 de junho de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1600. É uma sincronicidade. 16 e 1600. Tudo em cima do lance. Agora, 5 páginas, 47 elogias e 11 máximas. Agora, o tema, potencial consciencial. A especialidade, intraconscienciologia. Definição. O potencial consciencial é a potência existente em estado latente ou inativo, possibilidade, faculdade ou qualidade inata do micro-universo de toda a consciência. O fato de inexistir consciência sem poder. O potencial criativo de cada consciência. A identificação das potencialidades pessoais disponíveis. As autopotencialidades intraconscienciais multifacéticas. A utilização das potencialidades cerebrais ociosas. O fato de existirem legiões de consciência sem autoconsciência dos próprios poderes. A condição da depressão consciencial como sendo o maior exemplo de ignorância patológica dos próprios poderes. E por aí vai. Eu li só um terço da situação que está falando. Agora, nós temos na argumentologia, caracterologia, 20 atitudes em geral negativas no contexto das relações da consciência com os outros. Tem as evitações, são 7 regressões conscienciais cronificadas e não raramente inconscientes. E na taxologia tem 14 exemplos de potenciais conscienciais. Os tipos, as categorias propriamente ditas. Na remissiologia nós temos 15 itens que nós destacamos. Amplitude autopensênica, autopotencialização, catalisador, potencialização evolutiva e potencializador da memória. Frase enfática. A inteligência maior da consciência manifesta-se de maneira mais evidente e produtiva na qualidade do modus operandi, no desenvolvimento dos desempenhos das atividades evolutivas. Você admite saber aplicar os próprios potenciais evolutivos? Os fatos corroboram a resposta? Se você aplica bem, quais são os resultados dos seus potenciais? Agora a gente pergunta. Consciência que é ressomar em corpo de mulher em várias vidas, e nessa vida ressoma no corpo de homem, pode apresentar traços da personalidade de timidez, medo, baixa autoestima, em razão da repressão histórica da figura da mulher? Pode. Eu mesmo já estudei casos desses no Durba, para ver como é que era. Existe isso. Aquele rapaz, por exemplo, débil, mole, sem muita aplicação de testosterona, tem coisa que foi mulher antes. Outro, como podemos vivenciar teaticamente o paradoxo da fragilidade do soma e da potencialidade da consciência intrafísica? É como se tivesse o potencial de pilotar um carro de Fórmula 1, mas tendo um Fusca. Queremos render mais, mas não podemos. Sim, é isso mesmo. Agora, a gente vê que essas coisas ocorrem muito quando você vai estudar certas personalidades consecutivas, que elas foram muito fortes, com um corpo muito poderoso, grande potência na vida anterior, mas não usaram direito. Nessa vida elas vêm com um corpo totalmente raquítico, pequenininho, débil, fraco, frágil, que não tem a mesma força. E isso começa, quando é de homem, então é um problemão, porque começa a aparecer do esporte que a pessoa vai praticar, tudo isso. Ela quer fazer aquilo e também no processo da habilidade manual. Isso influi demais no processo da psicomotricidade. Arte, habilidade manual, música, etc. Em caracterologia, página 12, poderia acrescentar criticidade. Página 12. Olha aí, você que é a chefa. Ele quer que coloca criticidade. Tem nada que fala sobre crítica aí, alguma coisa nesse sentido? Se de ver se tem.
Você olha isso e pode acrescentar. Olha isso, tá? Pois a boa intenção não pode direcionar essa ferramenta para utilizar a evolução de outrem. Poderia me ajudar a melhorar essa aplicabilidade, pois entendo que a maioria das pessoas não aceita ouvir a verdade, mesmo relativa e provisória. Sim, verdade é uma das coisas mais bravas que tem. Por isso que o Chico Xavier, para se transformar em santo, ele jamais falava a verdade. O processo, ele informava aquilo que ele sabia, mas nada de discutir sobre verdade, nada disso. Agora, aqui o outro. Poderia nos ampliar e exemplificar os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação? Primeiro item da efeitologia. Os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação. O problema todo é o seguinte, por exemplo, vou mostrar uma coisa minha. Eu vejo uma pessoa a primeira vez, ela vem lá para conversar comigo, então ela quer saber o que eu acho dela. Aí eu começo a ver, em primeiro lugar, o jeitão dela. Como é que é? Quer dizer, eu leio o livro que o corpo da pessoa é. Então começo a ler aquele livro. Agora veja a psicosfera dela. Faço umas perguntas em cima do lance. Tudo isso é a parasemiologia. Isso tudo são poderes omnicatalíticos. Parasemiologia, quer dizer, fazer uma anamnese de uma pessoa. Eu, por exemplo, eu fiz muita experiência para mostrar, inclusive para colegas meus. A gente senta no lugar e passa uma pessoa. E às vezes chega lá e senta. Então você pode analisar a pessoa com calma do outro lado. Você esperando alguém, um lugar, um saguão, um lobby, entende? Um saguão de aeroporto, uma coisa. Então você olha. Aí todo mundo examina o que é. Depois a gente chega lá e pergunta para ela. As perguntas mais sérias para ver quem é que acertou. Tudo isso eu fazia com calma. Agora, de vez em quando, a gente começava a fazer, eu falei assim, não, vamos mudar para outra pessoa, essa aí não dá. Por quê? Estava assim, ó. Então não dá, senão ia afetar o povo que estava comigo. Entende? Como maximizar no nosso dia a dia o princípio pessoal do aproveitamento de cada minuto existencial? Principiologia, página 10. O princípio pessoal do aproveitamento de cada minuto existencial. A primeira coisa é a auto-organização levada ao máximo, tudo que você puder. Auto-organização e acabar com a dispersividade. Ontem mesmo eu estava escrevendo o verbete da autodispersividade. Então o problema é acabar com isso. E eu coloquei lá aquilo que eu disse aqui, que são 3 maiores doenças ou desequilíbrio ou distúrbio da humanidade. Primeiro, o assédio, autoassédio e heteroassédio. Segundo, o processo o fanatismo religioso. Terceiro, a dispersividade. Dispersividade geral. Isso, para mim, são os 3 maiores doenças da humanidade. Veja, isso aí é a orientação da consciência terapia. Ninguém nunca escreveu sobre isso, não. É a primeira vez, vocês nunca viram isso escrito. Estou falando porque é coisa nova. Agora, outra coisa. Para aquela pessoa que escreveu para mim sob pressão na cabeça, presta atenção, pressão na cabeça. Eu não quero falar aqui o nome, que não é para falar. Então é só dizer quem é a pessoa. Pressão na cabeça. O que é que você deve fazer com isso? Qual é a situação que eu acho? Que é a melhor coisa que você faz. Procura dominar o estado vibracional. Que essas coisas vão desaparecer. Eu estive examinando tudo aqui, você pode acabar com isso apenas pelo estado vibracional. O estado vibracional liquida com tudo isso que você está passando. Agora, você já está com muita ideia aberta, com avertismo consciencial, de modo que o problema é dominar o estado vibracional um pouco. Isso aí vai ajudar demais você e vai acabar com isso, você está sentindo. Agora, eu queria mostrar aqui para vocês uma tese da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Educação. Está aqui. O tema é o seguinte: a ação do coordenador pedagógico e as suas contribuições à vivência compreensiva sob a perspectiva conscienciológica. É o problema da consciência, a defesa de tese. Outro. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Educação. Uma abordagem conscienciológica na intervenção e prevenção do burnout em professores. 2 pontos. Em busca do fenômeno Fênix.
Tá certo? Esse segundo aqui é da Leuzene, o primeiro é da Andréia Silva do Nascimento. Tudo é de Natal, no Rio Grande do Norte. De modo que nós vamos ver. Isso aqui tem que passar depois para a Kátia, tá? E a Kátia está olhando por causa da Uniesco. Eles vão, talvez, publicar esses livros aí. São 2 livrões, é muito material, é coisa séria. Professor, Sim. aqui, só para colaborar com esse aspecto da pressão na cabeça, foi antes de conhecer as ideias da conscienciologia, eu tinha dores enormes na cabeça, em todas as áreas, parecia realmente alguma coisa física, né? O médico não dizia nada, não se tinha nada. Com o tempo andou melhorando. Hein? E em seguida, com o estado vibracional, foi tudo embora. O processo é isso mesmo. Isso aí ajuda muito. Agora, esse nosso amigo, ele vai superar isso aí. Se falar o que eu estou falando, ele começando a fazer o estado vibracional, ele vai ver a diferença. Vai melhorar muito. Agora, sobre o potencial consciencial de vocês, como é que nós ficamos? Quem é que está estudando esse potencial? Tem tanta gente cheia de força aí. É o Plínio, a Socorro. Professor Socorro tem tanto potencial que já colocou no nome. Socorro. Professor. Quinta linha de cima para baixo, a condição. Eu queria que o senhor falasse A mais. condição da depressão consciencial como sendo o maior exemplo da ignorância patológica dos próprios poderes. Que uma pessoa só entra nisso que ela não usa as energias dela. Se ela entrasse no domínio da energia, quando entra, acaba a depressão, porque ela se sente mais fortalecida, ela vai ter mais motivação, disposição, há mais autossuficiência, não há depressão. Professor, como é que fica a situação de um casal que um tenha depressão e outro tenha bipolaridade? Mas depressão e bipolaridade é mais ou menos a mesma coisa. Né? Isso aí é bobagem, não adianta falar nisso. Você pode falar o seguinte, ó, todos os dois têm bipolaridade. Um se acentua mais na excitabilidade e o outro na depressão. Aí sim. Isso. Aí está tudo certo. Não, é que um tem mais a questão de ir para... Pois é a hiperexcitabilidade. E o outro tem para baixo. Um vai para baixo, o outro vai em cima. Esse outro, um oscila. Agora, ali, os dois têm que ter tratamento. Não, e outra coisa, mas... como é homem e mulher, tem que ver com calma, porque às vezes os tratamentos são diferentes. É um homem e uma mulher. Tem que examinar agora, isso pode prejudicar, assim, a união de duas Total. pessoas? É pejorativo. A hora que o homem vê se ela tem depressão e ela ficar sentada no chão, com a mão assim, ó, e a cabeça em cima do vaso sanitário fechado, minha filha, e nem quer saber de conversa nenhuma com você, se o cara não souber o que quer que você passe, ele desespera. Ele vê que já perdeu a companheira há muito tempo. Isso é terrível. E outra coisa, às vezes uma condição de depressão dessa vai 3 semanas assim em seguida. Isso aí não é fácil, não. A pessoa tem que ter tratamento. Uma outra coisa. Mesmo a pessoa que vai melhorando esse negócio todo, em determinado período, é bom que ela tome medicamento de psiquiatra. Sim. O Luiz não está aí, mas é caso para o Luiz. É bom tomar medicamento, não é Mas só tratamento até, psicológico, só não adianta eu estou falando não. até de um casal que se trata os dois, mas eu digo assim, a união de duas pessoas assim, pode... Um tem que entender o outro. Entendeu? Mas é mais difícil. Agora, ó, não, às vezes pode ser mais fácil. O dia que os dois ficarem tudo excitados, eles vão pôr fogo na casa. Não, a hora que os dois ficarem juntos e todo mundo com hiperexcitabilidade, eles põem fogo na casa. Tem que ter cuidado. Porque não tem nenhum para segurar, os dois estão no mesmo nível. Essas coisas tem que ter muita assistência. Agora, tem que ter psiquiatra e tem que ter período sério que tem que tomar remédio. Aproveitando na efeitologia, o penúltimo efeito, que é o... Penúltimo, os efeitos potencializadores da consciência crítica. Não, desculpa. Antes desse, os efeitos da dupla Os evolutiva. efeitos da dupla evolutiva exitosa no aumento da intensidade existencial dos parceiros. A intensidade existencial, quer dizer, a hora que aumenta o que é que está sendo feito, o acúmulo de atividade, de ação, do problema, a densidade da vivência da pessoa, aquilo aumenta. Agora, a dupla evolutiva, é isso que eu estou falando. Se os dois tiverem, os dois com excitação, dá isso aqui.
Você pode pôr fogo na casa. Fica, dá uma bandalha lá dentro, se não tiver ninguém para ver, como é que fica? Porque se vão fazendo uma coisa, às vezes não termina, já pega outra. Entendeu como é que é? Devido à hiperatividade da história. Entende? Tudo é preciso ficar de olho. Professor Valdir. Casal assim tem que estar de olho. Tem que desconfiar, ver o que faz. Professor, aqui. Fatologia, a página 9, o último item, a urgência da reeducação das A urgência da reeducação das consciências quanto à autoconscientização das próprias potencialidades. Isso é a urgência da reeducação, que nós vivemos falando aqui. Sim. Precisa de colocar as pessoas mais autoconscientes dos potenciais que elas possuem. A reeducação. Aquilo que a pessoa tem. A importância da reeducação. Não? Isso então é muito sério. Hoje, aproveitando sinonimologia, que está talento consciencial e genialidade latente, eu estava lendo no laboratório sobre o super sereno, que o senhor fala na Homo sapiens pacíficos, e diferença o talento como varejismo consciencial a respeito da genialidade como atacagismo consciencial. É por aí. E viva el serenón. Sim. Eles falam, é super sereno. Digo, a importância das neosinapses para compreender a serenologia, né? É importante, sempre ajuda, né? Quanto mais a pessoa ficar com homeostase, mais ela entende o processo evolutivo. Entende tudo, né? Mas mais o processo evolutivo com a homeostase. Entende? Ela fica mais equilibrada dentro dela mesma. Isso ajuda demais. Vale a pena pensar nisso. Fazer exercício, tomar conta das coisas. Hoje eu estive levando a moça que está aí, que é da televisão. É uma televisão que eu nunca apareci nela. É o canal Futura. Agora, o que se passa? Eu levei porque ela queria ver minha casa. Queria ver como é que é meu banheiro, esse negócio todo. Ela já chegou tudo já com essa ideia lá. Aí eu levei para o banheiro. Então, ela perguntou, como é que você faz? Não, meu banho é banho atlético, eu faço massagem, faço uma opção de coisa assim. Mas tudo isso que você faz, você está pelado? Sim. E outra coisa, eu às vezes ando na esteira também aeróbica pelado, que é melhor. Então, principalmente quando está fazendo muito calor, ajuda. Ela falou assim, eu não poderia filmar você para a televisão? Eu falei assim, e a vovozinha, vai bem? E aí, não, já é o presente. A prática... E a vovozinha vai bem? Ela começou a rir, né? Eu disse, não, mas eu filmo só o peito daqui para frente. Eu disse, não. Professor... Nem dá esses golpes de Hollywood em cima de mim, não dá. A prática... Eu estive lá, conheço todos os macetes. Vem cá. A prática de striptease holossomático real, né? O processo todo é esse, fazer exercício sem roupa nenhuma. Você está transpirando, está tudo molhado. O processo da esteira é você julgar as gotas de suor na esteira a hora que ela está passando. Esse aí que é o caminho. Outra coisa, você começar a andar na esteira e 10 minutos depois você está transpirando aqui no deltóide. Isso aqui é a boa. Aí a pessoa fez. E outra coisa, nada de correr. É andando, mas assim, 5.1, 6, por aí, tocando a coisa para frente. Vale a pena. Professor... Agora, o que é engraçado é que a esteira, desse jeito, ela é viciante, vocês sabem, né? É uma cocaína, a esteira. A pessoa fica gostando daquilo, ela acostuma com o movimento, dá muita disposição na gente. O negócio não é fácil. Agora, lá em casa eu mostrei todos os aparelhos para ela. O processo, por exemplo, vocês pensarem, o Fargon, está entendendo? Ar-condicionado, os no-breaks todos que eu tenho, tudo quanto é aparelho, o exaustor, sabe como é que é? Tudo que pensar, mostrando para ela, porque ela queria saber como é que funciona. Agora, chegou lá na minha cadeira hoje, aí na hora do almoço, nós chegamos lá na minha cadeira, lá a poltrona de papai, estava lá a pretinha, toda enrolada. Assim, ó, precisa ter cuidado, não senta não, que esse preto aí é uma gata. Pretinha, tudo brilhando, você está entendendo? Cada um no lugar, né?
É a vida. Professor. Aqui na página 10, na efeitologia, na quarta linha para o final. Os efeitos potencializadores da consciência crítica, é isso que eu estava lendo. Você pode aí, falar. O caso todo é o seguinte, a consciência crítica, ela aumenta o problema da lucidez da pessoa e do acerto que ela tem nas abordagens. Porque sem crítica, a pessoa não acerta as abordagens dela. Então, as análises dela, o processo da exegese, o processo da hermenêutica, isso amplia. Numa condição dessa, aumenta a potencialização da autossuficiência dela. Ela tem mais confiança em si. A crítica ao problema da análise aumenta a autossuficiência da pessoa. Ela já tem confiança, porque ela já analisou os fatos, ela está sabendo o que se passa. Isso ajuda demais a pessoa. É isso que eu quero chamar a atenção. Agora, gente, isso de potencial consciencial é muito sério. Eu garanto aqui, ó, não tem nenhum de vocês que usa o seu potencial como você devia. Eu garanto que sempre tem algum potencial que vocês não estão usando. E olha, vocês não são bobos, vocês são dos melhores, tem o supra-sumo do povo que tem aí para estudar processo de consciência. No entanto, sempre tem alguma coisa que vocês não estão usando direito, ou que falta usar, ou que vocês não aplicam. Pode olhar. Agora, quando o povo fala muito aí, não, aí eu estudo, eu falo assim, o que você faz em matéria de parapsiquismo? Aí você vai lá, analisa o parapsiquismo da pessoa, você vê, não, isso aqui você não usa, você é um boboca. Então, o negócio é muito mais sério do que a gente pensa em matéria de potencial consciencial. Examine o que vocês têm. É muito potencial ocioso. Lembra disso, o termo é esse. É a fraqueza consciencial, a fragilidade consciencial, é o potencial ocioso. Isso é demais, tem muita gente. A pessoa avaliar essa questão do potencial dela que ela está ocioso. Seria o quê? Seria só pelo parapsiquismo, quando tem uma retrocognição, ver o que já fez antes? Praticamente é o mais difícil, é o que embasa tudo. Se ela consegue saber através do parapsiquismo, ela vê o resto. Agora, é bom ver o parapsiquismo, por exemplo, para melhorar o mental soma da pessoa. Ela tem mais confiança nos dicionários cerebrais que ela tem. Uma opção de coisa nesse sentido. O potencial parapsíquico ajuda o potencial intelectivo. Você entende? Por isso que é importante isso aqui. Por isso que a gente chama atenção para isso. Tá, então, não sei se eu entendi. Quer dizer, a pessoa, para ela ter essa informação, é só ela fazendo uma análise comparativa do que ela já foi, do que ela é agora. Ela já foi, do que ela é e as coisas que ela faz. E começar a observar também o que ela usa. Por exemplo, tem um monte de gente que é o seguinte, era totalmente covarde e totalmente medroso para fazer determinada coisa. Quando viu, aquilo foi mais fácil do que ela esperava. Sim, entendi. Ela tem que ver os potenciais dela. Na experimentação. Às vezes não foi gente que ajudou, sim, não foi o ambiente, não foi a mesologia, não foi alguma coisa inesperada ou surpreendente. Foi ela. Ela na hora que ela decidiu. Então, uma boa parte dos potenciais ociosos de vocês é porque vocês, primeiro, vocês não acreditam que vocês têm aquilo. Segundo, tendo, você não põe aquilo em aplicação, você não põe aquilo funcionar. Se põe, a pessoa começa a ver, aquilo dispara, amplia. Rápido, né? E como é que potencializa, Valdo? Hein? Só um minutinho. Como é que potencializa, então, esse parapsiquismo mental somático? Da gente acessar dicionário, Por desenvolver... exemplo, a hora que você começa a trabalhar com parapsiquismo, você começa a mexer com as energias. As energias vão acalmar você. Sim. É igualzinho o povo que começa, por exemplo, tá? A vida toda atribulada. Ele começa a fazer a TENEPS, um ano depois ele viu, não, eu sou outra pessoa, mudou tudo na minha vida. Por quê? Acalmou. Fica tudo a TENEPS, então, é fantástica. Por quê? Todo dia, 50 minutos. A pessoa acaba melhorando. Depois de um ano, todo dia ali, e a intenção é ajudar os outros, como é que fica? Com essa assistência, isso aí afeta o processo da cabeça. Agora, veja, isso é o mínimo. A coisa mais séria é que a TENEPS, por exemplo, ela ajuda a pessoa a desenvolver a paraperceptibilidade. Sim. Isso, então, é superior ao problema dos atributos mentais, entende? Das faculdades mentais.
Tá, então a gente continua escrevendo, estudando tudo e investindo Mas a coisa mais. amplia. Você já vai escrever, por exemplo, você já vai ter outros insights, Entendi. outras ideias, entende? Há um upgrade. Você começa a pensar, não, essa ideia aqui é superior àquela. Não, esse tema que eu vou escrever é melhor do que aquele outro. Professor, a gente poderia dizer que, de certa forma, é um trafor não utilizado? A gente pode encarar esse potencial consciencial como um trafor, mas não utilizado? Não é trafal que chama isso. Na real, a gente poderia... O que eu quero dizer, falando assim, em boa conscienciologia para vocês, o que falta para vocês é vocês descobrir os trafais que vocês não usam. Precisa de recuperar. Aqui, ó, banana para vocês todos. Banana do dia. É aquela amarela que a gente trouxe e deu. Porque, professor, eu vejo no trafal duas questões. Uma, daquele traço prioritário para desenvolver, para poder desenvolver. Pois mas isso aí, com o tempo, você vai melhorando a prioridade de tudo que você faz. É o que eu chamo o aprimoramento da autopriorização. Aprimoramento da autopriorização. Quer dizer, você melhora as prioridades. Isso é seríssimo. Nesse caso, então, tem aquele caso do mega trafor composto que o senhor propõe lá nos 700 experimentos, que o trafor, o trafor está eclipsado por um mini trafar, né? Então, às vezes tem isso. Então a pessoa pode tirar esse... Agora, qual é o mini trafar? É alguma paixão da pessoa. Quase sempre é assim. A pessoa tem uma paixão, aquilo mascara o resto, nunca aparece nada. É um problemão. Seria tipo um amor errado, né? Amor errado, totalmente, né? É síndrome da ectopia afetiva. Entende isso? Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Agora, o processo é o potencial, aumentar o potencial. É igual o vento. Vocês viram que hoje o Zéfiro está falando mais forte. Lá fora. Em muitos casos, a própria retrocognição demonstra para a pessoa que ela já teve isso desenvolvido, dela vai atrás, é isso? Vai. Agora, olha, você há de ver, é a cara daquela pessoa que vem falar comigo. Valdo, eu comecei assim, não dando valor para nada disso que você está falando, mas comecei a mexer nesse negócio da autorretrocognição. E outra coisa, descobri coisas fabulosas. Eu tinha um tesouro dentro de mim que eu não usava. Eu agora já sei como usar. Isso é fora de série. E o cara, aí eu viro para ele e falo assim, mas você já está entrando nas suas bobagens do passado. Você mudou o fanatismo por uma coisa e está querendo arranjar um fanatismo com os processos da retrocognição. Para com isso. Então veja, a pessoa muda, mas mesmo mudando, ela ainda carrega o ranço. Não pode ter fanatismo com as coisas, nem com os processos básicos, os princípios da conscienciologia. Então, só resumindo em termos de consciencioterapia, nós vamos atrás dos trafais para descobrir potenciais conscienciais esquecidos. E você olha qualquer trafar que a pessoa tem, que tenha um embasamento emocional. Esse é que geralmente são os piores. Esse é que mascaram mais. Porque a emoção da pessoa não deixa ela pensar direito. Aquilo mascara. Esconde a coberta. Sabe como é que é? É um problema difícil isso aí. Tem que pensar muito. Então, a prioridade seria verificar principalmente esses emotivos, emocionais, a síndrome da ectopia afetiva. Por isso que eu falo, o ideal é ter bastante equilíbrio na análise de tudo que você vai fazer. Bastante equilíbrio. Aquilo que eu chamo comedimento, a reflexão, dá o balanceamento das coisas, dos valores das coisas. Olha que valor que você está dando, está correto. Isso é que é o mais sério. O senhor teria uma ideia se a maioria deles são mega trafares compostos ou não? Só teria não, às vezes não. Às vezes, por exemplo, o trafar de mulher, uma coisa que é muito comum, é o mega trafar, é o ciúme. O ciúme, às vezes, mascara toda a realidade. A pessoa só vê o ato do ciúme, que ela acha que tem. Às vezes, nem corresponde à realidade, aquilo não aconteceu. Mas você sabe, começa a pensar, aquilo que era uma formiga vira um elefante.
negócio vai ampliando. Isso é que é o problema que eu chamo de emoção. Isso aí é uma das piores coisas. Mulher, isso é muito comum. Agora, no homem, é o problema da falta de potência de alguma coisa. O poder dele dentro da sociedade, qualquer coisa nesse sentido. Ele, então, fica com problema com aquilo. Pensar nisso, entendeu? Então, ele perde também há muito tempo, energia, pensene, companhia, oportunidade. Uma teoria também, uma visão que nós sempre estamos, a maioria das vezes, em subnível, né? Todo mundo está em subnível. Isso eu sempre falei aqui. Né? Todos nós estamos em subnível. Nós só vamos ter nível mesmo a hora que a gente for serenão, e mesmo assim, lá na hora, você vai ter que saber. Não vamos saber, pelo colégio invisível dos serenões, que nível que está o meu. Aí você chega lá e fala, eu estou uma droga. Eu estou subserenão aqui. Tudo vai ter que estudar. Entendeu? Até quando você chega lá, você está... Agora, gente, vocês viram que a televisão falou que o Brasil ia ganhar de 2-0. Nem isso o Brasil conseguiu, ganhou de 2-1. E olhe lá, não é isso? Eu fiquei sabendo do negócio, que eu fui olhar o jornal, só fala futebol. Você acaba vendo o que é. E eles arranjam cada coisa. Pega o negócio do século passado para falar sobre futebol hoje. Não pode deixar, tem que preencher o tempo. Televisão é fogo, né? Dá pena. Mas é o jeito. Valdo, Sim. aqui. Essa filmagem da TV Futura, você pode falar? Foi sobre educação? Foi sobre o que vai aparecer? Essa é a filmagem que você fez? Não, a moça chegou aí e falou que queria 24 horas comigo. Porque a Futura é sobre educação. Do início ao fim, por isso que ela queria me filmar pelado lá, o negócio. Quer ficar 24 horas. Por isso que eu levei ela lá em casa, já mostraram tudo para ela. Agora, o chefão que vai fazer a entrevista mesmo ainda não é ela. Hoje ela perguntou 2 horas lá para mim, ela anotou tudo que tinha. E nós, como sempre, eu dou as entrevistas, mas filmo tudo. Né? O Chico fez um filme lá, das 2 horas que eu falei. Tá. Tudo que ela perguntou, eu acho que eu respondi. A Mabel estava lá, ela viu como é que é. Parece que tudo que ela queria. Mas isso é para começar. Ela vai ficar aqui alguns dias. Uma outra coisa. Bom, hein? Pode ser que ela vai com a gente a Uberaba. Eles estão querendo ver tudo que diz respeito aos processos da Conscienciologia comigo. Não, veja bem, 24 horas com o Valdo Vieira. Essa não, isso nunca aconteceu. Devagar com andor. O que é que você quer saber? As minhas comunicações com Marte, né? Deve ser alguma coisa assim, né? Porque na Futura tem muita matéria sobre educação, tem muitas entrevistas, mas tudo na área da educação. Pois né? mas eles querem fazer um filmão grande. Tá. E outra Diferente, coisa, então. eles querem ver o problema de Foz do Iguaçu, na condição de Fronteira. Trifron, e eu que sou vamos dizer assim, um móvel dessa história. Devido a vocês que vieram para cá, a gente fez uma mobilização sociológica. Do jeito que Itaipu fez com peões, eu estou fazendo com gente do Mental Soma, com doutores. Uma boa parte de vocês tudo é formado em curso superior. É diferente dos peões da Itaipu. E nós estamos fazendo aqui, em vez de fazer o bairro da Itaipu, nós estamos fazendo o bairro da Cognotes. Tudo é a mesma coisa. Agora, veja, o primeiro cara que viu isso foi aquele sociólogo do Rolling Stone. Já mostraram para ela a reportagem, está lá fora. E lá já dá ideia. Agora, só que a nossa desproporção é enorme, né? A Itaipu trouxe 22 mil peões, nós trazemos 600 pessoas. Hoje são 596. A Cristiane fez o levantamento de hoje, 596 pessoas estão em fora. Agora, tem muita gente que está para vir para cá. Até o ano que vem tem um monte mais. O povo está tudo me falando aí. Famílias inteiras que vêm para cá agora. E outra coisa, esse negócio dos terrenos, um monte de gente que já está comprando terreno antes de vir para cá. Eles já vêm nas chácaras, esse negócio todo vira consciência. Nós estamos fazendo a mobilização continua. Ela está ampliando. Esse total, por exemplo, 596, eu acho que esse nós nunca chegamos, é a primeira vez. Hein? Pois é.
Não, e agora já estão querendo também, já vão fazer mais chalés. Vocês vão ter vizinhos agora aí. Ó. Vocês, já teve gente que queria ser vizinho nosso, né? Você sabe, o nosso amigo da arquitetura. Vamos ver como é que é isso. Agora, se vocês encontrarem aí algum serenão, se ele quiser fazer, eu cedo até a minha casa para ele. Não é assim? É assim, né? A gente segue aí o processo, não tem nada. Eu vou viver debaixo da ponte lá embaixo. Eu vou viver debaixo da... Não é ponte. Não, tem outro nome. A passarela da intercompreensão. Eu vou ficar lá debaixo. Né? Hoje eu estive lá embaixo para ver. Existe lá algumas coisas interessantes. Tem um azar perto do rio que estão cheias de flor com fruto. Essa que é aquela tipo de néspera. Tem um pé lá que está uma coisa impressionante. Ele vai dar daqui a pouco. Agora, em pleno inverno, junto do rio, vale a pena ver. Eu estou a chamar o Roberto para ele ir lá ver esse pé de néspera. Sabe? Entre a entrada lá da intercompreensão, caminhando para a holoteca. Agora, chega lá e vê o pé que está lá. Impressionante aquilo. É o maior pé que eu já vi de néspera aqui. Porque você sabe, foi plantado um monte de néspera aí, ó, subindo, descendo, etc. Vocês veem isso. Agora, Agora, como é que é possível isso em pleno inverno, aquilo tudo lá do jeito que está? Eu vou pedir para o Roberto para ir lá ver isso. Aquele eu não joguei energia nele, não. O negócio já veio com energia. Agora, veja, é a fase da energia. Ali, esse aí é que é o negócio do chakra da Terra. Pode ser que isso está mostrando. Tem outra coisa também. Tinha uma árvore que lá no meio, aí na descida, onde tem o chakra, o chakra da Terra mesmo, aquele da geoenergia, tem uma árvore que era pequenininha, eu fui lá ver, já fez um dossel, já fechou tudo. Desce lá depois, do lado esquerdo, lá da holoteca, para você ver como é que fechou, já fez um túnel verde. A árvore cresceu, está enorme, tudo é naquela área. Agora, eu quero ver depois com o nosso amigo Moacir, como é que está o uvaia, aquelas coisas todas, que ali tem uma série de uvaia. Agora não é época, mas como é que está, se está dando, como é que é? Eu acho que naquela área devia de plantar árvore frutífera mais. Porque talvez isso seja uma recomendação da nossa Rose Garden, esse pé de néspera. Eu cheguei e falei assim, não, isso não deve ser néspera. Isso deve ser outra coisa. Eu cheguei e falei, não, mas é néspera, não tem por onde. Eu fui lá ver hoje de manhã. Agora, fui ver pelo seguinte, eu cheguei, já estava fechado, às vezes eu saio para ver. Na hora eu falei assim, ó, vai até o rio, examina como é que está o ambiente. Aí eu desci. A hora que eu desço, dá aquele banho de energia. Ali por causa do ambiente, aquilo tem mesmo, o negócio é muito forte. Agora, fui olhando, está um dossel, isso não tinha. Está começando a fechar de tanta coisa verde. Agora veja, em pleno inverno, já tem tanto verde desse jeito, como é que é possível? Vocês veem o problema de energia. Agora, eu depois vou pedir o Roberto para examinar isso. Muito importante. Nós examinamos porque o problema da energia aqui é a Rose Garden, né? É a natureza, é a botânica. Nós estamos dentro do processo. Agora, gente, o senhor conhece a pedagogia Waldorf de Rudolf Steiner? Poderia fazer algum comentário? Olha, é interessante o processo, mas não resolve todos os casos, não. Né? Tem muita coisa aí superior hoje. Existe alguma forma de saber se está progredindo os exercícios de EV ou de projeção? Como quantificar esse processo? Você tem o progresso. Você tem que ver pelos resultados. Né? Dá para observar os pequenos avanços? Dá sim. Sem isso, acaba batendo uma sensação de esforço inútil. Não. Vai fazendo força que você vai ver que a coisa melhora. Você vai sentir isso em você. Existe alguma ferramenta que ajude a descobrir os potenciais conscienciais e depois os potenciais ociosos? Sim. O problema primeiro que tem é trabalhar nas dinâmicas de parapsiquismo. Segundo, ir lá na consciência e ver os processos do conscienciograma. Terceiro, é servir de evoluciente na consciência terapia. Acompanhe as tertúlias e entrevistas na TV Complex sobre conscienciologia.
a TV Complexa lá do nosso amigo Tom Martins. Há uns 2 meses, desde que vi a propaganda na Globo. Fui informada por uma entidade da Umbanda que vou ajudar muita gente pela telepatia. Já observei desde antes da profecia e não tenho certeza se é onirismo. Já decidi me desligar das entidades. Estou tentando não me deixar influenciar por essa informação. Porém, minha maior dúvida enquanto tento me programar é se vou ter capacidade de dominar energias comendo carne e fazendo uso de estabilizadores de humor. Usando estabilizador, posso dominar EV? Pode, isso não tem nada que ver. Se você não abusar do processo, não tem nada. A própria carne também não vai fazer efeito nisso. Ela pode ajudar. Agora, ó, procure cortar a carne vermelha e comer peixe. Né? É o melhor que você pode fazer. Gente, hoje eu queria chamar a atenção para uma pessoa que tem me ajudado demais, ajudado muitos de vocês aí, que hoje já está completando uns aninhos aí dentro da juventude dela. O nome é Cristina Aracaki. Você perdoa que o Roberto não está aí, nós estamos dando essa sem ele. Ah, ele está lá? Ah, ele apareceu, eu não vi. Então ele está escondido atrás do laptop. Ele não viu. É. Olhando daqui, às vezes, eu não vejo as pessoas, vai ficar atrás. Do ângulo. Mas então, qual é o outro potencial aí que faltou? É o João lá, fala lá, por favor. É aqui na página 12, na caracterologia, eu achei interessante esse paradoxo, que é paradoxalmente positivo, né, para a gente usar na alta evolução. Eu fiquei pensando sobre o item 6, o exclusivismo. Exclusivismo. Por exemplo, exclusivismo é uma coisa que pode ser positiva e pode ser negativa. Entende? Há coisas que você tem que ser exclusivista, outras não. Por exemplo, olha bem como é que é a reação de exclusivismo. Você alimentava-se com algumas coisas. Aí chegou a nutricionista e falou, você não pode comer isso mais. Não dá para você comer, você tem que comer isso assim. Você começa a ficar exclusivista de certas coisas e corta uma opção de coisa. Então a pessoa quer te dar determinada coisa, fala assim, não adianta, porque essa aí eu não posso comer. Olha o exclusivismo. Você está começando a entender? Uma coisa banal, à toa, do dia a dia, séria. Então, é muito importante a gente estudar esse processo. 20 atitudes em geral negativas no contexto das relações da consciência com os outros, contudo paradoxal, inteiramente positivas, dependendo da qualidade da intenção pessoal quanto aos potenciais facultados a si mesma na aplicação da estrutura dos atributos do próprio micro-universo consciencial. Por exemplo, austeridade. Austeridade é uma pessoa mais séria nas coisas, etc., que mantém um certo nível de etiqueta, certas coisas. Em certos lugares é bobagem você ser austero, mas em outros é muito importante, dependendo das condições. Onde o povo faz questão daquela cerimônia, uma coisa qualquer, você também faz uma cara de paisagem. Aquilo é o processo da austeridade. Por aí vai. Autonomia, a mesma coisa. Tem coisa que você tem que mostrar autonomia, liberdade de manifestação, livre-arbítrio. Não, o que eu penso é isso, acabou, para você não se acompliciar. Então, a autonomia, às vezes, é muito importante também. E por aí vai. Começa a pensar que você vai ter toda a instrumentação para usar esses 20 itens que eu coloquei aqui. Muito importante. Valdo. Um potencial. A autoridade também é o processo da autocracia, é isso? Não saber usar a liderança, né? Aqui, cada um aí, vocês têm que ver, ó, o imperdoamento. Por exemplo, não dá para você fazer um perdão daquilo que você já viu que a pessoa já errou 3 vezes, coisa séria, e você ainda vai participar daquilo, não dá para perdoar aquilo. Você tem que chegar para a pessoa e falar assim, sinto muito, me inclua fora dessa, não estou nisso mais, não dá. Para não ser conivente, isso é né? imperdoamento. Tá. Para o outro, mas é o jeito. O que você vai fazer? Então, tudo isso são os processos de exceções que a gente tem que ver com muito, que é o paradoxo, né? Tem que ver a sutileza do assunto, a sofisticação do trato com as pessoas. E valimento, número 20, o que é o valimento? O valimento é o seguinte, qual é o valor que você dá para isso, para aquela pessoa, para aquela condição, para aquela circunstância? Aí entra as coisas da cada uma.
Como é que é aquele negócio da Carla? Contingenciamento, ele nunca esquece, ele aprendeu. Contingenciamento, se de ver o que é que o valimento está dentro ou fora. É com isso ou sem isso? É com ela ou sem ela? É com ele ou sem ele? Isso é o valimento, a gente tem que ver o que funciona. Agora veja, esses são os processos de melhoria da holomaturidade das pessoas. Esse verbete é para melhorar a holomaturidade, o potencial consciencial. Isso aí eu considero importantíssimo. Agora, vocês olham que depois da intraconscienciologia está lá, a holomaturologia, na interdisciplinologia. Está certo, está correto isso aí. Valdo. Em cima do lance. Aqui, na B, Marilza. Tudo bom? Como fica a autoridade com a peremptoriedade em termos de escrita? Quando você quer avalizar alguma coisa, ter certeza, né, demonstrar certeza, aí você cai na peremptoriedade. Não, o problema todo é o seguinte, você pode demonstrar certeza sem ser peremptório. Você pode chegar para a pessoa e falar assim, você me perdoa, mas o meu ponto de vista nesse assunto é isso. Você não está sendo peremptório, você está dando sua opinião pessoal. Agora, peremptório é aquela pessoa que briga por aquilo e quer que todo mundo admita aquilo que ela está admitindo. Isso é loucura. Tá. Aí é que vem a autocracia, o totalitarismo. Tem que extirpar isso aí, extinguir, eliminar, evitar. Tá. Tá bom. Valdo, não sei se eu vou ter que sair um pouco antes. Aquela moça Simone está vindo esse final de semana aqui no CAEC para fazer as fotografias que ela tinha conversado com você há uns meses atrás. Aí ela pediu para você focar o que você quer que fotografe aqui dentro e depois eu vou sair com ela na cidade. Já conversei aqui com a Daiane. Seria bom conversar com a turma para eles verem o que é aí. Inclusive com o Everton. Tá bom. Eu falei com a Daiane. A Daiane, viu, Daiane? Você põe a turma aí para ver. Para ver o que você quer que ela fotografe aqui dentro, inclusive você. Tá bom? Não, vamos ver o que é que dá, vamos ver o que o povo acha. É isso? Pode falar. Professor, na patologia, na sexta linha, na quinta linha, o senhor comenta ali a questão da depressão, né? A depressão, ela seria uma ignorância básica dos potenciais. Além disso, também, a questão egóica, ela é principalmente a ignorância dos potenciais ou é principalmente o ego? A ignorância dos potenciais é devido ao egoísmo. O egoísmo tolda a visão da pessoa, obscurece, ela não fica sabendo o que é que se passa. Isso é egoísmo. Ela não vê que ela tem aquela força. Agora veja, isso é uma contradição intraconsciencial. Há uma contradição lá dentro da consciência. Por quê? Ela tem aquele potencial enorme e não usa, e fica chorando as mágoas. É aquilo que nós falamos, é aquela pessoa que está sentada num saco de barra de ouro e pedindo uns tostões. Você está entendendo? Então, o esbanjamento, de certa forma, dos potenciais é uma sinonímia de ego, né, de focada no seu umbigo. Que a pessoa quer que os outros deem para ela o que ela não quer se dar, né? Ela não se expõe, ela não abre o jogo, ela não faz aquilo que precisava. Hein? É auto-vitimização, é auto-assédio, você está entendendo? Outra coisa, é falta de autocrítica. São aqueles dados que eu já dei aí, uns 4 ou 5, né, em seguida, que é o problema do ego errado. Na última linha ali também o senhor comenta a urgência da reeducação. Esse que nós falamos aí antes, das consciências quanto à autoconscientização. Isso é a coisa mais séria, é o que eu falei. A conscienciologia é baseada na reeducaciologia. A reaprendência teria essa urgência também de ajudar nessa reeducação. Sim. Da avaliação dos potenciais. E a começar pela adolescência. Isso é que é o ideal. A evolução tem a mesma coisa a começar da infância. A evolução na infância, a repreendência na adolescência. Agora veja, a consciência na adultidade, na adultez. Então nós temos já aí uma gradação do processo sério. Agora a conscienciologia atende todo mundo.
E o ideal, atende o grupo. Então faz a consciência terapia em grupo, que é o ideal, né? Em certos casos. Só mais uma pergunta aqui na página 10, na segunda linha também, em fatologia, o senhor coloca megacons. Esse megacons, você poderia dizer que seria um tipo de conceito de recuperação? Megacons são esses cons magnos que a pessoa, às vezes, ainda não recuperou. Por exemplo, são os cons magnos que dão à pessoa a inteligência evolutiva de saber o que é prioritário ou não na programação existencial dela. Então, ela tem que ir para um nível de lucidez clara para saber se organizar, localizar e dar o diagnóstico daquilo que é importante e daquilo que é secundário. Vendo, então, o prioritário evolutivo na programação de vida dela. Então, o megacons está relacionado a ProEx, né? Tá, em muita coisa, mas não está. Né? O megacons está relacionado principalmente ao parapsiquismo. Antes de mais nada, é o parapsiquismo. O parapsiquismo? Devido ao quê? A recuperação das neoparasinapses. Quer dizer, sinapse nova e sinapse extrafísica, de alto nível. Para melhorar o processo. Ela vem de lá para cá. É o processo da paragenética para a genética. O problema do holossoma para o soma. Valdo, nós temos um potencial para ser aplicado que inclusive é inato. Agora, para a gente maximizar essa utilização desse potencial, o que é fundamental na história aí de... Olha, cada caso é um caso. A pessoa tem que ver o que é o essencial aí, o que ela precisa mais na hora, né? Ela tem que dar uma olhada dela. Mas em geral... Tem que mostrar o fato, assim, mais ou menos, da pessoa para a gente ver. Eu pensei que em geral... A moça que estava filmando aí é da televisão, aquela que está filmando. Eu pensei que, em geral, né, porque cada pessoa vai ter uma coisa para resolver, mas parece, eu não sei se eu ponho como pergunta se são as coisas da ProEx, relacionadas à ProEx, que vai potencializar mais. Olha, no nosso caso, tudo que roda em torno da gente, você tem que pensar em ProEx, né? Não tem outro jeito. Então, sempre envolve o problema daquilo que você está fazendo. O problema todo é o seguinte: você está respirando na Terra, fez curso intermissivo, tem que pensar na ProEx. Então, respiração e ProEx estão assim, ó. Porque você tem um potencial que, em contrapartida, você tem a ação. Essa ação é que vai determinar a tua maximização do potencial. Agora, é lógico, cada pessoa tem um problema específico. Ela tem que ver, né, qual é a ação. Mas isso são aquelas coisas, por exemplo, que quando a gente vai lá, que o evoluciólogo toca naquele ponto crítico da pessoa, aquilo são que a pessoa já coisas. sabe, aquilo que ela já pensou demais, aquilo que ela vem pensando desde a intermissão para cá. Sempre tem. É aqueles pontos que são os focos básicos. Né? Valdo, em relação ao complexo, qual que você acha que é a taxa média de utilização dos potenciais para a pessoa chegar no complexo? Eu acho alto, é muito mais de 51%. Então. Eu não sei quanto, mas é muito mais. Isso aí é aquilo que a pessoa coloca tudo, ela joga tudo nesse investimento, entende como é que é? Então o negócio é alto, não é baixo não. E você tem que lembrar o seguinte, lógico, as pessoas aplicam o melhor que elas têm naquilo, nem sempre elas conseguem ter sucesso, mas elas fazem força para fazer isso. A inteligência humana manda fazer isso, elas não são bobas, elas não vão mudar isso aí. Entende? Elas dão valor para essa prioridade. Então, isso é mais da metade do povão todo. Nesse esforço que a pessoa descobre os potenciais, né? Na página 10, o último item da patologia. As adversidades e o afloramento das potencialidades da consciência. Isso. É isso? As adversidades e o afloramento. Isso aqui é aquilo que eu falo, que a crise de crescimento é o máximo. Ela sempre cria alguma coisa positiva. A crise é criativa. Ela faz a pessoa ter criatividade. Certo. Então sempre aparece
ou aflora esses potenciais da consciência que estavam esquecidos. Você está focando as adversidades enquanto um fator de afloramento. Já a crise de crescimento, ela faz a prospecção, você está entendendo, das raridades e das obras raras e das pedras preciosas dentro da consciência. Aquilo está lá dentro, aquilo vem, aflora, acerta, há um repuxo. Agora, a crise de crescimento faz isso. O negócio de apertar uma pessoa, aperta, ela faz força. Você vai encantar uma pessoa, vai fazer força, vai dar um jeito, se tem jeito de sair numa janela, numa porta, um suado, como é que está o teto, ela vai se mexer. A necessidade é o A necessidade mãe e o pai da faz o sapo pular. É isso. É a necessidade, isso aí é um fato. Então você veja bem, até aquele sapo bem feio, ele sabe pular. Pesado, ele dá um jeito, sapo cururu. Cururu. Rum. O meu aí é só assim que ele fala. Mas hoje eu não estive lá no horário dele. Eu não sei se ele cantou. Quando começa com muito vento assim, geralmente ele já cantou antes. Quando tem vendaval, às vezes ele já cantou antes. Ele coacha antes, sabe? Agora, quem é que está mais aí com os potenciais? É você? Agora é aniversariante. Vamos escutar. Aniversariante. Página 12, em taxologia, você poderia aprofundar mais o número 5, essa omnidepuração? É página 5? Não, página 12, taxologia, número 5. Potencial cosmoético, a omnidepuração. O problema é o seguinte, com o potencial cosmoético da pessoa, chega num ponto que ela quer modificar tudo que ela tem. Então, a primeira, vamos dizer, postura que ela tem, a primeira atividade que ela desencadeia, adivinha qual é? Conosco. Tem uma que todo mundo sabe. Qual que é? É que começa a depuração. Hein? Não. Também não. Nada disso. Não dá ideia? Como é que é? Quê? Nada disso. Código pessoal de cosmoética? Eu estou querendo me dar um golpe. Não, o problema é esse. O processo que eu quero dizer é o seguinte, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai acabar com os bagulhos energéticos. E outra coisa séria, a primeira coisa que ela tem, ela vai ter problema com isso. Então são essas pessoas que às vezes marcam lá para falar comigo, só para dizer, Valdo, mas eu tenho isso, tenho aquilo, como é que eu faço com isso? Às vezes são bobagens homéricas. Sabe o que é? Enormes. Entende? Precisa. Por exemplo, faz uns 2 anos, teve um cara aí que chegou e falou assim, olha, eu tenho uma coleção de garrafas de cachaça, que aquilo vem do meu avô. Troço é muito antigo. Eu falei assim, essa cachaça já está toda perdida, que eu não acredito nisso. Não admito mesmo que depois de tantos anos, com mudança de tempo, bilhões de coisas, você vai beber essa cachaça, não presta. Dá um sumiço nisso, acaba com isso. Mas veja, isso vem de 3 gerações. Como é que eu faço? Agora veja, coleção de garrafas de cachaça. Agora, eu virei para ele e falei assim, deve ter coisa até, vamos dizer, pornográfica nisso aí, né? Porque tem umas rótulos de cachaça que são pornográficos, vocês já viram, né? São terríveis. Ele falou assim, não, isso tem. Eu falei assim, então, o que você quer? Agora veja, uma coisa dessa tão óbvia, mas como é difícil da pessoa abrir mão. Vocês estão começando a entender, então, a renovação? Agora veja, a omnidepuração, se ela começa a ser feita e não faz uma coisa dessa, vocês acham que ela vai fazer alguma coisa? Se um negócio desse, tão óbvio, tão grosseiro, tão elementar, tão rudimentar, tão superficial, a pessoa tem problema, pensa bem no resto. Vocês estão começando a entender, né? Valdo. Potencial cosmoético, a omnidepuração. Como é que essa omni é difícil? Isso essa dificuldade de lidar, de se desfazer dos bagulhos energéticos,
né, que ali tem toda uma carga também de carinho e tal, então entra nesse trafal de síndrome da ectopia afetiva. Também. É o próprio, né? Não, esse é o próprio. Esse é o próprio. Agora, o que é duro é uma coisa tão óbvia e a pessoa tem dificuldade de entender. Agora, eles gostam de vir aqui e me falar. Não, mas você acha que é assim? Isso é a sua opinião? Eu assino embaixo para você. Minha garantia é o seu dinheiro de volta. Que negócio que eu falo da Sears. Ô, Valdo. A pessoa tem que sentir que alguém está pensando assim. Entende? Porque ele acha que aquilo tem vários nomes para isso. Quais são os nomes? Anátema. Não, como é que é? Anátema. O que mais? Tem a opção desse. Sacrilégio. Sacrilégio. Anátema. O que é mais? Traição. Afronta. Tudo isso. Heresia. Não, heresiárica. Entende? Mas veja, isso é fato, minha gente. Vocês não pensam que isso é uma vez, não. Eu já vi isso uma dúzia de vezes. Valdo, os bagulhos intraconscienciais têm que entrar no meio também, né? Porque não é só o bagulho de objeto. Né? Não. Se tem um bagulho pensênico. Tem o intraconsciencial. Mas veja, se a pessoa não acaba de fora, ela não chega lá dentro. Isso é o caso da ressexologia. Isso aí é ressexologia. A ressex começa pela ressex. Reciclagem existencial, de fora para dentro. Agora, a recim é de dentro para fora. Essa que é a mais difícil. Em primeiro lugar, tem que fazer ressex, depois que vem a recim. Agora, isso aqui que nós estamos falando, tem que começar pelos objetões, aqueles objetão, objeto grandão, coisa que está à vista. Garrafa de cachaça. Agora, tem casos que eu pergunto, quantas garrafas são? Não, tem umas 20. Mas não é muita coisa. Isso aí não, as vidrarias gostam disso. Né? Agora, tem que colocar no lixo, despejar tudo, porque senão alguém vai beber, a culpa é sua. Então, depois de dar alguma coisa, a culpa é sua. Despeja tudo e coloca as garrafas no vidro. Aquele negócio está escrito vidro. Agora, é duro. Mesmo assim, lá no vidro eles vão ter trabalho, porque tem que tirar os rótulos, certo? Agora, vai ter muita piada, até aquilo ficar tudo limpo. Todo mundo que vê vai ver. Não, olha essa aqui. Porque nome de cachaça tem cada uma. Agora, Valdo, isso é o primeiro passo, tal, aquele mais grosseiro, né, dentro dessa omnidepuração. Mas hoje, mais ou menos na média do patamar que se encontra os cognopolitas e pessoas da CCCI de uma forma geral, qual que seria o estágio dessa omnidepuração que deve ser dado? Próximo passo. Olha, te falar francamente, uma das coisas, não sei se é essencial, mas uma das coisas mais sérias que tem são as lembranças pessoais de objeto de uso pessoal do povo que morreu. Ainda tem gente que conhece a conscienciologia que mantém os dados da mãe, da avó, tudo do jeito que foi do dia que morreu. E às vezes a pessoa morreu faz só 22 anos. Está tudo do mesmo jeito. Isso aí, então, é mais do que bagulho energético. Isso aí há uma superposição de influência extrafísica sobre a pessoa. O negócio é muito mais sério. Agora, a semana atrasada, eu tive um caso desse aqui. E a pessoa fala assim, mas vem cá, você acha que eu devo acabar com tudo? Assim, veja, você está esperando que ela volte para usar os objetos de uso dela? De uso pessoal? Não, mas não é isso, Paulo. Não, arranja para mim um motivo, me dê uma razão. Eu sou uma pessoa da lucidez. Faço uma força danada para ser racional. Me ajuda, me ajuda. Fala você. Aí a pessoa pensa. Realmente. Realmente. Aí fica aquele em seguida. É um problema. Professor. Agora veja, tudo é afeto, né, gente? Tudo é afeto. A gente pode considerar a foto também um bagulho energético? Não, a foto depende. Por exemplo, você conservar uma foto de uma pessoa, que você tem várias fotos dela, e você conservar aquela que ela está pior, está errado. Você deve rasgar e jogar fora, fica com as boas.
para lembrar dela numa lembrança boa. Acaba com aquilo. Eu agora, recentemente, fiz isso com as coisas da minha irmã. A hora que chegou, que ela estava me dando as fotos, assim, essa aqui vocês acabam, essa aqui, ó, vamos ficar com essa que está melhor da pessoa. Está mais ela, muito mais sério. E tinha umas que a pessoa falou assim, essa aqui não, ela está com dor de barriga, olha bem. Valdo, essas lembranças são assim, a mãe que guarda o quarto do filho que já dessomou, é isso que você está falando? Guardar os objetos da pessoa, mantém, tipo Monk, né, que mantinha o quarto... 22 anos. Tá. Agora, ó, tem casos que é assim, chega a senhora, ela está com 56 anos, a mãe morreu há 22 anos, a casa dela já não tem mais ninguém, não tem irmãos, não tem nada, mas ela tem um marido, tem filhos e tem netos. Agora, o que se passa? Ela guarda, por exemplo, o mantô puído da mãe. Sabe o que é mantô? O casaco dela de frio, mas está tudo puído, as baratas comeram. E ela fica guardando aquilo. Você acha que isso está certo? Agora, então, o que eu falo? Num caso desse, eu viro para a pessoa e falo assim, vem cá, vamos supor que você dessomou. 22 anos, eles já estão ainda conservando uma bobagem sua aqui. Você já pensou a evocação que não vai fazer de você sobre isso? Eles não vão te libertar para você seguir seu destino. Você às vezes já está pensando em outra família, já tem outra coisa pela frente, ainda está preso nesse... Então eu começo a expor isso tudo aí. Falo assim, olha, a afetividade, ela caminha. O maior amor que você pode ter para uma consciência é liberá-la. A hora que você mantém uma coisa dessa, qual é o egoísmo que tem nisso aí? O percentual de egoísmo que você está tendo com esse negócio dela é enorme. O que você está querendo com isso? Isso aí não dá mais nada. Você não vai descobrir mais nenhum documento que tem um tesouro enterrado no meio desse material. Você está entendendo? Então, é um senhor problema isso aí. Agora, veja, lá no fundo é um processo de afetividade. Agora, outra coisa. Tem casos que eu falo isso, eu falo assim, olha, você sabe que isso até é bom. Já houve umas 5 vezes o povo veio me falar porque precisava de espaço. Que essas coisas estão ocupando muito espaço na minha casa. Assim, pois é, to make room, fazer espaço. É um outro problema que a pessoa já viu, muita gente pediu e ela não fez nada. Tem um caso desse que a pessoa chegou para mim e falou assim, pois é, eu tinha até um sobrinho que ele queria passar umas temporadas para fazer pequenos cursos aí na cidade que eu moro. Se eu tirasse aquilo lá, ia vagar um espaço, ele poderia ficar lá com a gente naquele período. Ele acabou não fazendo o curso, nem veio para cá, ficou lá na cidade dele, devido a esse bagulho. Ela mesma, a pessoa me falou, a senhora, desse jeito. Agora, então você vê as consequências, como é que aquilo vai irradiando na vida da pessoa. Esse bagulho pode ser até uma lembrança que a pessoa deu para você, algo pequeno, qualquer coisa assim? Olha, tem muita coisa. Se você for examinar em matéria de objeto de uso pessoal, não é fácil. Tem aquela dona que no meio das coisas tinha o pilão do avô dela. Sabe o que é o pilão? Aquele negócio de... Agora o negócio quebrou, não dava mais para usar, porque estava rachado. Se você colocasse qualquer coisa ali para amassar, ia furar tudo, o negócio estava para dentro. Outra coisa, o braço do pilão está tudo carunchado. E a pessoa lá, firme. Agora eu virei para lá e falei assim, vem cá, vocês não têm fotografia do avô, não? Temos, até fotografia grande. Falei, então qual é o problema? Por que vocês conservam isso? Agora, não é um negócio esquisito, o pilão com o braço enorme, tudo rachado, não dá para funcionar. Não, a situação, Grace, você entendeu isso aí? Agora, ó, existem umas coisas piores, né? Tem aquele caso da nossa amiga, que lá de Minas Gerais. Minas Gerais tem disso tudo. Por isso que eu sou especialista no negócio, porque eu nasci em Minas. Eu já vi tudo que vocês pensaram, tem. Museu maior que tem no Brasil é em Minas Gerais, de tudo quanto é tipo, desse sentido. Mas tem o caso daquela pessoa, que eu vou lá no principal, novo apartamento dela, a gente vai ter o almoço, aquele negócio todo, então ela me leva para todas as peças do apartamento.
que você achou? Eu falei assim, olha, isso aqui é o máximo, muito melhor do que o seu outro apartamento. Está o máximo, tem tudo. Só tem uma coisa que eu não estou de acordo, é aquilo aqui ó, que está aqui perto da mesa. Aquilo lá é negativo. O que é aquilo? Mas, Valdo, isso é uma das peças relíquias aqui de Belo Horizonte, com o negócio todo. Aquilo era a pedra que eles chamavam, mas não era pedra, era tábua. A tábua de matar porco, cortar o porco. Agora, ela é toda, sabe como é que é? É moldurada, toda cheia de coisa. Eu falei assim, isso aqui é negativo, eu só vejo coisa negativa nisso. Eu não sei o que é isso, porque eu nem... Não dá para ver que é negócio grandão lá. Sei, mas é uma obra de arte, não sei o que. Eu falei assim, não, sinto muito. Conserve isso aqui não, para sua casa vai dar algum problema. É capaz de haver rachadura na parede. Aí eu comecei a falar, né? Vai ter coisa. Então você veja um problema desse que é a antiguidade, como é que cria problema também. Vocês já viram essa peça? Essa peça é rara, é da época da escravatura do Brasil, o negócio é de 1700. Então, eles colocavam o porco para esquartejar o porco, está entendendo? Então cabia o porco direitinho. Então tinha como se fosse um travesseiro, lugar lá de cortar, precisa de ver a peça para vocês verem. Agora, tudo recortado, a moldura na madeira, madeira de lei, eu nem sei que madeira que era aquela, parecia ser mais um processo de peroba, aroeira, parecia mais aroeira. Eu não sei o que era. Página 10, fatologia, antepenúltima linha. A OMI super aplicável na evitação das pessoas refratárias e impedernidas contra as reciclagens existenciais. Veja, isso aí é terrível, né? OMI super aplicado na evitação das pessoas refratárias e impedernidas contra a reciclagem. Quer dizer, você não pode participar daquilo. Ela não quer reciclar, você deixa ela para lá. Lava as mãos, tem que pilatear, deixar o negócio. Me inclua fora da sua vida. Não, aquilo que eu falei com a pessoa, me inclua fora da sua vida, por favor. Quando a pessoa Nessa vida não, na próxima nós estamos juntos. Quando a pessoa é a dupla, por exemplo, como é que faz isso? Quando a pessoa é a dupla. Ela é o quê? É dupla. Aí é um problema, eu tenho que perguntar, né? Em marido e mulher, eu não ponho a colher. Pergunta para a pessoa, como é que foi? Não, a pergunta é como é que faz homem super assim com a dupla? Não, quando a dupla chega e fala umas coisas dessas, eu começo a fazer umas perguntas cretinas adequadas, né? O que você já fez nesse sentido? Quais as argumentações que você usou? Que exemplos pessoais que você deu para ver renovação? E por aí vai. Então, é uma opção de coisa que a gente pode perguntar. Você quer que eu repito? Olha, só essas três já são terríveis. Qual argumento que você já usou para falar com a pessoa? Que exemplo que você deu para ela sobre o sentido, nesse sentido? Outra coisa séria. Qual a vantagem dela renovar? Ela fazer a reciclagem? Isso às vezes é que pesa mais a balança. Então, se uma pessoa é miserê e é desse jeito, você fala assim, você vai ganhar uma opção de coisa economicamente, isso vai ser o máximo para você. Por causa disso. Tem que arranjar os argumentos, né? Por aí você tem uma opção de ideia para renovar. É uma saída. Desse modo, você não disse nem sim, nem não. Você ficou no meio termo, mas em compensação, você deu uma indicação do caminho, você bancou a seta. Você não foi dar para resolver, mas indicou um caminho. A seta é sempre assim, ela dá o golpe na gente. Ela mostra onde é, mas ela não resolve o caso da gente. Às vezes a gente tem que ser uma seta, não tem outro jeito. Sim. Eu queria perguntar, nisso que você estava falando dos bagulhos energéticos, né? Eu guardo umas lembrancinhas da minha mãe lá, né? Umas coisas que eu e meu irmão está aí também, que a gente tinha, mas quando na fase de doença, né? Mas não coisa de uso pessoal dela, mas coisas que ligavam a gente a ela, tipo um coração. Tem gente que guarda os remédios da mãe quando ela estava para morrer. E outra coisa, remédio que já está derrancado. Eu guardo, derrancado. Eu já vi isso tudo. Não, isso aí é doentio, né? Mas não, aqui, toda essa estante aqui do armário são os remédios que ela usava. Eu deixei tudo aí.
Mas aí você desfazendo aquele ambiente antigo, cortando essas relações. Tem gente que eu cheguei na casa e a hora que eu entrei na casa, olhei as coisas todas, virei para a pessoa e falei assim, vem cá, você nunca fez um lixo na sua casa? Nunca fez o quê? Aqui perto dessa casa tem lixo ou lixão? Vocês já pensaram por que eu perguntei isso? Que a casa era um lixo. Mas um lixo limpíssimo. Tudo brilhando. Você chegava perto do armário, o armário estava lindo. Você está entendendo? Até aquele vidro que parecia que estava quebrado, não era. Eu fui olhar direito, era baixo relevo. Era desenho. Está entendendo? Tudo limpo. Isso aí Mas a hora que você ia olhar atrás, só tinha lixo limpo. Então existe o lixo sujo, o lixo limpo. Mas então, umas coisinhas assim, desde que você faça o sensoriamento bem feito. Mas não, aí é um problema seu, a afetividade é sua, a mamãe era sua, né? Você tem que ver você, isso aí você tem que examinar bem, sondar. Agora, eu dou todos os gabaritos, os prós e os contras, atenuante e agravante, a pessoa tem que estudar a partir disso. Sim, tem que sensoriar, né? A única coisa que eu acho é o seguinte, a maioria das coisas de conservadorismo, conservantismo muito arraigado, elas são contra a liberdade da consciência que entende que foi embora. Claro. Aquilo é negativo. Tem uma, sem querer entrar demais aqui, mas tem uma coisa lá que a gente tem ainda, né, Hernandes? Que simboliza um negócio de luta dela, daquelas conchinhas, né, que a gente levava lá na praia, ela já com Alzheimer, catava conchinhas junto. Isso a gente guardou, mas foi resultado de um trabalho dela durante todo o período, né, praticamente durante todo o período, né. Esse tipo de coisa que se... Concha, precisa de ver o que é, porque às vezes é uma coleção, né? Uma coleção, não. Nós temos uma coleção com filologia, então, concha. mas não é bem isso, mas é resultado de um trabalho, de esforço, de algumas coisas. Então, aí pode ajudar até, né? Uma coisa desse. Deixa eu te perguntar umas outras coisas aqui, rapidinho. Eu estava vendo o verbete aqui, eu lembrei da sinergismologia que você usou num verbete, agora não estou lembrado qual, mas entre interassistencialidade e extrapolacionismo, né? Principalmente o parapsíquico, né? Eu estava vendo o verbete de hoje e estou escrevendo lá um artigo sobre extrapolação parapsíquica, né? E eu acabei ampliando, mencionei o teu sinergismologismo dentro do teu verbete e acrescentei esse aspecto do potencial, intraconsciencialidade, né? Como um terceiro fator. O esforço, a mini peça, né? E para a coisa da extrapolação, o investimento parapsíquico, né? Acho que tá bem dentro também, né? Existe disso. Muito bem. Tá, e outra coisinha que eu ia falar rapidinho, tem um filme aqui que eu estava vendo, quando estou mexendo com essas coisas de filme, que eu vi outro dia, tem muito a ver com isso, é aquele filme Fenômeno, que tinha o John Travolta, não sei se você gostou, né? Um filme já de 96, por aí, que demonstra bem isso também. O cara tem uma extrapolação e as pessoas estranham o potencial do cara aumentado. Agora, uma coisa para você é o seguinte, é uma moça da televisão futura, chama Emily, e ela vai conversar, eles vão te apresentar a ela, talvez a Mabel vai apresentar a você, para você dar alguns dos filmes que nós achamos que são bons, que ela está querendo saber que filme que a gente vê, como é que é. Dá uma listagem para ela daqueles que foram de mais êxito. Você como gerente de cinema. Tá. Vai ser interessante para ela. Tá bom. Né? Ela pediu, ela quer saber quais filmes. Eu falei assim, melhor é você falar lá com o Marco. Eu dou lá, passo lá. Mas, Mabel, só um segundo. Você chega a se lembrar desse filme, não, né? Que esse filme eu não passei, a gente não passou ainda, mas eu assisti outro dia, eu achei positivo nessa de afloramento de potenciais. No caso é parapsíquico. Eu não sei, eu preciso examinar que filme que é esse. O Fenômeno, né? O Creation fez muito sucesso agora, domingo, o pessoal gostou muito do... Mas a gente fala assim, com ela. Vai. Esse outro filme aí é Outra Volta. Né? Outra Volta. Outra. Mas fala. Professor, posso voltar no bagulho? Uma panela tripé daquelas lá de Minas, da fazenda, matava pouco, depois fritava. Pois é, mas você usa isso ainda? Não, fica como enfeite, nem lembro disso, porque eu era muito menina.
E as rodas de cavalo, assim, da roda, de carroça. Ai, professor, vai falar que também tem coisa ruim. Fica como enfeite, não é como lembrança. Nem lembro disso. Caveira de burro, aquelas colocadas. As rodas da carroça. Tem umas caveiras de burro assim, enfeita jardim. com chifre, tudo aberto também. Não, carroça de cavalo. Eu uma vez recebi uma mensagem sobre a caveira de burro, que era o máximo. O passarinho fez um ninho lá dentro, todo bonito. A pessoa estava metendo o pau e falou assim, mas olha dentro, lá na mensagem estava falando, olha dentro. Estava um ninho todo bonito, dentro da caveira de burro, em cima da porteira da fazenda. Entendeu? É Minas Gerais. Ela está falando que você sabe, ela é de Uberaba, então. A capital. É a capital. Então, hoje eu vou ter que jogar, dar capital do Triângulo. Ela é enorme, estava a banha. Agora, ó, uma das coisas que é bom acabar são aqueles tachos que tinha, que passava assim em árvore. Acaba aquilo, porque aquilo é tóxico. Não, mas não usa tem muitas, ali o negócio, processo do azinhavre, aquilo que tinha que limpar, aquilo é tóxico, faz mal para a saúde. Não, mas não usa mais não. São esses tachos feitos por cigano lá do interior de Minas Gerais. Então, mas ele também uma beleza, tacho desse tamanho. Tudo é negativo. Você olha no tacho, você vê sua cara, igual um espelho. O meu lixo é um luxo, né, de coisas rústicas. Então tem que dar fim, professor? Você nas suas propriedades, tá? Ela tem mais de uma propriedade lá de Minas, ela. Não, eu vou vender. Eu sei, pelo menos você tinha várias propriedades. Agora, o que se passa? É daquele globo lá, que tem o globo rural, que vai aparecendo, então mostra o que é que tem. Entende? O que tem na parede, o que tem na panela, como é que faz, na rua, no quintal, a planta que existe, não, professor, tá tem de tudo ali. Não está na roça mais, está na cidade. Já levou para a cidade, quer dizer. Né, fica lá, de enfeite. A cidade. Valdo. Sim. Aqui. Mas no caso, por exemplo, a pessoa deu alguma coisa, era um objeto que você tinha de afeto dela, era uma pessoa boa, por que isso amarra essa pessoa? O que acontece? Cada emoção é o processo da fixação, que aquilo tem a energia da pessoa. A energia é a base da vida, né? Tudo depende da energia. Então fixa, não tem jeito. O processo é muito sério. Pensa nisso. É a energia, por exemplo, que se faz você ir à Europa, quando você entra no lugar, fala assim, opa, eu já estive aqui. É o dejaísmo. É aquela energia do ambiente, a energia gravitante que está ali. Isso é um caso seríssimo. Mostra a realidade para a pessoa. Agora, um objeto, até pétala de rosa, ela guarda energia. Essas pétalas que são guardadas dentro do livro. Eu fiz experiência disso. O Chico que gostava de eu fazer o processo da psicometria com os livros. A gente viajava muito, comprava livro velho no sebo. Aí vinha as pétalas de rosa no meio dos livros muito antigos, lá do século XIX, etc. Então ele falava assim, vê essa, que é que tem? Aí ele não me mostrava qual era o livro, só mostrava as pétalas. Aí eu falei assim, não, ó, aqui eu estou vendo, parece que tinha um homem e tinha uma mulher. A mulher era bem mais nova do que ele. E ele devia estar interessado em alguma coisa. Tinha um problema de negócio que estava atravessando a união deles. Tinha alguma coisa nesse sentido. Aí o Chico ia lá olhar o livro, a história, as anotações que o cara falou, estava tudo de acordo com aquilo que eu disse. O Chico falou, mas é impressionante como é que a gente pode entrar numa coisa dessa. Agora veja, como é que a pétala de rosa, com as energias da pessoa que leu, estendeu aquilo para o livro e aquilo atingiu a minha percepção? Como é que eu podia saber? Aquilo, saíram as imagens do processo para eu ver como é que era, como é que eu entrei naquilo. Então o negócio da clarividência é uma loucura. Isso é que é a alma das coisas, por isso que eles falam, a psicometria vê a alma das coisas. Quer dizer, é a essência das coisas. Você está entendendo? Aquilo que é o cerne das coisas, aquilo que está lá dentro. Isso é um negócio seríssimo. Agora, o Chico gostava de fazer isso sem me mostrar o livro. Não, o livro está lá. Olha essas pétalas para mim, o que era? Aí eu chegava, às vezes eu captava bem o negócio, bem em cima. Aí a gente ia ver o livro, como é que era. Impressionante. Às vezes o livro tinha dedicatória, tinha marca, algumas das frases, tudo.
Às vezes tinha coisa daquilo que eu falei. Justamente aquela condição de alma consciencial da pessoa estava lá, que o cara registrou no livro. Isso é impressionante, você vê. A minha mãe também gostava de ver, eu fiz isso muitas vezes. Porque é o seguinte, eu e o Chico viajavam, né? Depois que eu tive o infarto, eu tinha que estar viajando, 3 em 3 meses saía de Uberaba. Então a gente ia São Paulo e Rio. Os lugares que nós íamos, em primeiro lugar, vocês já viram onde é que era. O Chico gostava demais de sebo, mais do que das livrarias, porque o sebo era mais barato. Então, eu chegava e comprava tudo. Era um tal de andar com aquele monte de mala de livro. Não dava para ler nada. Chegava em casa, então, com calma. Pouco a pouco você ia debulhando as malas. Você está entendendo? Com os livros. Era aí que entrava. Não, eu descobri uma coisa. Vem cá. Que esse aqui tem uns negócios muito sérios. Além das pétalas de rosa, às vezes, tinha lá um cartão todo colorido. Você está entendendo? Escrito com coisa de amor, rosa para aqui, rosa para ali, aquele negócio todo desenhado, várias cores. Então ele me mostrava as pétalas, não veja as pétalas, vê se fala alguma coisa. Nós íamos olhar, você pegava o cartão, encaixava tudo. Às vezes era gente reclamando, não era uma, vamos dizer assim, uma confissão de amor, não, é uma confissão de reclamação, quer dizer, fossa. Não, mas você precisa de me amar. Você está entendendo como é que é? Então, é a fossa. A pétala dava direitinho para dar da fossa. Isso é impressionante você pensar numa coisa dessa. Aqui no ar. Nesse caso da Grace, algum objeto que tenha alguma conotação afetiva, né, que possa até estar prendendo alguém, mas que não necessariamente seja negativo em si. O ideal seria destruir aquilo, inutilizar, ou poderia passar adiante? Se você tiver em dúvida, deve acabar com aquilo. O ideal é enterrar. Tudo que você tiver em dúvida. Mesmo que não seja uma coisa negativa. Você ficou em dúvida, acaba com aquilo. Agora, os piores objetos que tem são os belicistas que tiveram na guerra. Mesmo que seja um objeto que não teve nada que ver com arma. Mas ele esteve na guerra e a pessoa sofreu com aquilo. Por exemplo, um problema que estava no bolso do uniforme do cara na hora que mataram o sujeito. Agora, há casos desses, gente, aconteceu comigo, que eu mesmo depois falei assim, como é que eu fiquei sabendo disso? Mas é por causa dos amparadores, né? O cara me deu um objeto lá para ver, Valdo, tem esse aqui, ó, que nós achamos que ele é muito bem acertado, veja o que é. Então, eu ia examinar, era, às vezes, um pedaço de algum objeto, mas tudo esculpido, arrumado, tudo certinho, uma loucura, né? Para ver como é que era. Por exemplo, uma vez, eu peguei um que nós achamos, vamos dizer assim, o diagnóstico final, é que era aquela pêndula do metrônomo, sabe? Aquele negócio que marca, que faz assim, mas aquilo com filigrana, você está entendendo? Com as coisas todas filigranadas para mostrar para um lado e para o outro. Só tinha aquilo. Agora, o que se passa? A hora que eu peguei o negócio, eu falei assim, ó, eu estou achando uma coisa muito estranha. Vocês acharam que isso aqui seja a peça do metrônomo, mas eu estou vendo que tem um negócio de guerra nisso. De ver como é que foi esse negócio. Aí eu falei assim, não, isso aí veio, aí eles começaram a fazer o levantamento e viram que aquilo tinha vindo de um cara que esteve na guerra, e aquilo foi tirado do uniforme dele. Devia de estar dentro do bolso, do uniforme dele, em algum lugar. Você está entendendo? Agora, veja, aquilo reteve o problema da angústia dele. Agora, eu lá, né, para ampliar o negócio daquilo que eu estava vendo, eu falei assim, tem uma hipótese. Vamos supor que o cara fosse um oficial, recebeu bala perto do coração, morreu com aquilo lá. E esse negócio estava dentro de um bolso que estava junto do coração, porque tem um uniforme, que às vezes tem os lugares que guarda documentação, os negócios tudo junto do coração. Isso aí refletiu tudo dentro do cardio-chakra da pessoa. A pessoa falou, bolas, mas deve ser isso que aconteceu. Agora, está lá, a haste do metrônomo, como é que é? E eles falaram para mim, Valdo, mas como é que você percebeu? Esse negócio não tem nada a ver com guerra. Agora, por que o cara deve ter guardado? Porque aquilo na guerra estava lembrando o violino que ele tocava, quando estava todo tranquilo. Alguma coisa nesse sentido, você está entendendo? Eles falaram para mim, Valdo, isso dá um conto.
Isso é uma história, mano. Um negócio seríssimo. Mas vocês estão entendendo, olha a lógica disso. Vocês estão vendo a conotação de uma coisa com outra? Isso é impressionante. Esse negócio do metrônomo eu nunca pude esquecer. Você sabe o que é, né? Aquilo que mostra tom, tom, compasso, tom, 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 tom. Isso é impressionante. Agora aqui. A ciência espírita ensina que há no homem 3 coisas. O corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma ou ser material, espírito encarnado no corpo. O laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Na ciência e conscientologia temos o psicossoma, o energossoma e o mental-soma. Mas tem o soma também, não é isso? É o primeiro aqui. Poderíamos entender que o perispírito envolve o psicossoma e o energossoma até um certo ponto. Mas a maioria é o psicossoma mesmo que eles querem falar. Caso negativo, qual a relação entre esses elementos? A droga toda é que o espiritismo parou no perispírito, que é o psicossoma. Eles não entendem nem quiserem estudar o mental-soma. André Luiz falou no mental-soma. Evolução em 2 mundos, mecanismo da mediunidade, mas ninguém estuda isso, porque Allan Kardec não falou, não pode estudar, porque senão é heresia. Vai excomungado. O cara está no buraco. De modo que é uma droga, o espiritismo nunca vai melhorar. Por quê? Não fala em mental-soma. Vocês já pensaram, o corpo do discernimento, o espiritismo não estuda, que é mental-soma. Como proceder à potencialização da ectoplasmia pessoal? Parafatologia, 2ª linha, página 10. O problema todo é trabalhar com as energias de tudo quanto é jeito. Começa pelo estado vibracional. E depois vai vendo o que você faz perante as coisas, os objetos, o ambiente, a natureza, a botânica. Sob a aplicação do arco voltaico, existe alguma contraindicação? Existe algum grupo da Conscienciologia que faz a aplicação do arco voltaico domiciliar ou em hospitais? Olha, aí a pessoa que tem que ver. Contraindicação. Existe uma contraindicação. É aquela pessoa que está com má intenção que vai fazer um arco voltaico para seduzir a mulher, por exemplo. Isso é negativo. Então, o processo da intenção é seríssimo na questão do arco voltaico. Não se pode fazer um arco voltaico com má intenção. Qual o efeito do EV na liberação de adrenalina numa situação de perigo? O problema todo é o seguinte: na hora que você tem um processo, se você entrar no EV, você vai aumentar o problema de uma tal maneira que pode chegar num ponto que você vai ficar encapsulado. No encapsulamento você vai ter mais segurança do que tudo ali no ambiente. Vale a pena. Seria egoísmo querer cada vez mais o parapsiquismo, EV, TENEPS mais incrementado, assistir projeção lúcida mais fixada? Eu quero muito mais. Você vai chegar lá. Você já chegou em muita coisa, eu te conheço. É gente boa que está falando isso aqui. Você vai chegar lá, pode ir em frente. Pode querer que você merece. Vamos nessa. Além de prata, você é ouro. Além de ouro, você é diamante. Além de diamante, você é platina, que é mais cara ainda. De modo de prata, você vai para a platina, lá no fim. Passa pelo ouro e o diamante. O sobrenome dela é Prata. Estudo Conscienciologia e faça alguns cursos do IPC aqui em Belo Horizonte. Namora um rapaz há 7 meses. Ele tem 30 anos e dá muita importância ao sexo. Fala sempre no assunto e quando a gente encontra, ele não quer nem conversar. Outro dia eu vi dentro da gaveta dele algumas revistas pornográficas. O senhor pode falar sobre o assunto? Vou falar o quê? Se alguém quer falar aí? A única coisa que eu falo é o seguinte: banca a mineira. Seja desconfiada. Sempre é bom, né? Um pouco de desconfiança sempre ajuda. Vê o que são os programas dele no computador. Isso talvez é que fosse a melhor coisa, né? Se você vê que o negócio está muito carregado, alto lá. Alto devagar, porque o santo é de barro, não é isso? No caso, a santa.
Às vezes fico chateado comigo, consigo visualizar onde quero chegar, mas ao mesmo tempo sinto-me sem força. Sempre me pergunto de onde vem tanta pusilanimidade, como você disse. De onde vem tanto medo de enfrentar a própria evolução? Como surge essa postura? Olha, o problema todo aí é o problema que fizeram com você desde a sua infância. Você foi muito reprimido. E esse processo da família criou esse negócio. O ideal é você se liberar da família e criar sua vida, arranjar seu caminho. Você ainda deve estar preso ao problema de família de algum modo. Senão não estaria ainda. Se você já tem mais de 30 anos, já é hora de se libertar. 13 de maio, que chama isso. O que o senhor recomenda fazer com os objetos pessoais do dissomado? Doar para a instituição de caridade, rasgar, queimar, pode ser também jogar na água, enterrar, mas agora tem outras coisas. Tudo é preciso de analisar e ver o que é. Tem objetos que às vezes são de uso bom, que pode ser dado para outras pessoas, outros não são de bom uso. Tudo é preciso de ver. Tem que examinar tudo. Por exemplo, existe aqueles objetos seríssimos e maiores. Há pouco tempo eu tive um caso desse aqui. A pessoa chegou e falou assim, Paulo, a pessoa deixou uma casa, mas naquela casa tinha muita bagunça, muita coisa errada. Mas eu recebi a casa para mim. Aí eu viro para ele e falo assim, o terreno é grande? É. Tem muita coisa lá que você pode plantar? Tem. Agora, a casa é pequena? É. Então, derruba a casa e faz a casa em outro lugar, dentro do mesmo terreno. O cara falou, bolas, eu não tinha pensado nisso. É uma ideia. E outra coisa, não aproveita muita coisa dessa casa velha, não. Manda para o lixo. Olha esses lugares que o povo está querendo aterrar. Do jeito que tem aí um dos condomínios, que eles estão juntando o terreno. Tudo que tem das casas que eles estão destruindo, estão mandando a terreno. Já viu? Tem um condomínio nosso aqui, ó, assim. Eu passei lá e estão começando a encher lá um ambiente. É uma das casas novas que eles vão construir aí no nosso condomínio. De modo que, e aquele objeto específico que é desejado por alguns familiares, ele não se torna um bagulho energético? Se é desejado pelos familiares, você dá para os familiares, fica livre disso. O que fazer de melhor para libertar o dessomado? O melhor é pensar positivo da pessoa e dar liberdade para ela seguir o destino dela. Não prenda, porque às vezes essa prisão que você está querendo é egoísmo. Você está prendendo por egoísmo, você está querendo que a pessoa fique, alguma coisa dela fique com você. Isso é assédio, até um certo ponto. De modo que heteroassédio, é preciso abrir o olho. E outra coisa, esse heteroassédio sempre prejudica quem é o assediador também, né? Tem que lembrar disso. Heteroassédio. Então, por exemplo, existe um caso de uma mãe, que pelo que eles me contaram, eu fui começando a tirar a dedução. Aí eu virei para ele e falei assim, pois é, sua mãe era muito boa. Ela morreu, ficou péssima. Por quê? Ela virou assediadora de vocês, por causa dessas coisas que vocês têm. E é um fato. Eu já vi mais de um caso desse. A pessoa era ótima. Quando ela dessoma, ela fica, porque ela vira consciência energívora, vai atrás da energia, como tem os objetos que faz o rapport, ela fica assediando o povo. Agora, é duro, na hora que você vê, começa a descrever a pessoa que está ali, fala, nossa, você está falando da minha mãe, mas você acha que a minha mãe está assediando a gente? Fala, não, ela é energívora, ela não está sabendo o que está fazendo. Vocês ficam fazendo a evocação dela, ainda mais que esses objetos tudo aqui, vocês estão com tudo. Ela está aqui o tempo todo. Ela não saiu daqui. Ela semi-dessomou. Ela não dessomou inteiramente. Ela não passou para a segunda dessoma. Agora, veja, mãe, às vezes com 3, 4 filhos, o povo tudo criado, aquela coisa toda. É duro esse negócio. Já no Espiritismo a gente já falava, é muito difícil, às vezes você está revelando o que acontece dentro do problema da família, quando uma parte da família já dessomou. Os lugares o mesmo. Nas Minas Gerais, então, eu tinha um problemão com isso em fazenda. Por isso que é que eu brinco lá com ela, o negócio de Uberaba. Fazenda, aonde eu vi mais poltergeist na minha vida até hoje, no Brasil, para tratar de poltergeist, foi fazenda. Tudo quanto é jeito. Gente, no Rio de Janeiro, estou em Ipanema, o povo ia lá, Valdo, nós queremos que você vá a uma fazenda. Aí eu perguntava, que lugar que é? Tudo, um monte de lugar do estado do Rio eu estive, para ver fazenda.
Agora, a área de Niterói, lá um monte daqueles lugares lá, em torno de Niterói, aquela parte, esses que eram mais perto do Rio, eu acabava indo. Cada lugar não é fácil. Agora, pense bem no estado do Rio, uma cidade igual Paraty. É Paraty, para mim, não. Você está entendendo? É Paraty. Então, porque ali já é um museu vivo, a cidade inteira. É duro. Professor. A situação não é fácil. Aqui. São duas perguntas. Uma é primeiro com relação ao processo da dessoma. Quando a pessoa morre muito próxima, a mãe ou o pai da consciência, o ideal é a pessoa, além de jogar os objetos ou se desfazer dos objetos, também mudar a forma de pensamento com relação àquela pessoa que morreu. Pensar que a pessoa virou um anjo. Fica só nisso. Tá. E evitar ficar evocando. Esse, a pessoa lembra que ela era muito ríspida, muito brava, não. Ela virou um anjo. Tá. É aquilo que o brasileiro faz. Na hora que está enterrando, o cara matou 5. Na hora que enterrou, ele é um santo. Agora, nem a mãe chora, etc. Tal, aquele negócio todo. Quando o processo é inverso. Há casos daquele medical detectives que são impressionantes nos Estados Unidos, porque aquilo é baseado em fatos. E eles mostram todos os detalhes. Agora, recentemente, a semana passada para essa, eu vi um desses detetives lá que eu não tinha visto. Impressionante o caso da mulher. Você está entendendo? O cara, presta atenção, avançou e matou o pai. E tentou matar ela, a mãe. Estava mascarado, tudo escondido. Agora, depois foram ver quem é. Mas ela conseguiu sobreviver. A plástica teve que fazer a cara da mulher toda, porque o cara acabou com ela. Agora, no fim, eles descobriram que era o filho dos dois. Agora, prenderam o cara, ele está na cadeia 40 anos pelo negócio do assassinato nos Estados Unidos. 40 anos sem parole, aqueles negócios que fala, sem ter nenhuma possibilidade de melhorar. A mãe continua achando que não é ele. Isso é terrível. Eu falei assim, eu nunca vi, depois da gestante bomba, eu nunca vi a perturbação de maternagem tão alta igual dessa mulher. Deixa eu perguntar. Essa matou os meus recordes todos que eu tinha de... Depois da gestante bomba, é a pior que eu já vi. Escuta, tudo foi provado. Era o rapaz. O rapaz não confessou. Agora, sim, ela não viu quem é que fez as coisas com ela. Você está entendendo? Agora, a gente pense nisso. O que a maternagem não faz na cabeça de uma mulher? Ela não tem capacidade de ver que aquilo foi o filho que esteve na barriga dela, que veio contra ela, que matou o pai, o marido dela, o pai dele, e que tentou matá-la. Não pense nesse drama. Agora, no fim, eles apresentam a mulher lá, porque eu não sei se aquele é original mesmo, mas mostraram até o rosto dela, que refizeram o rosto todo, mas aparece, você vê direitinho que o rosto dela é plastificado. Negócio bravo, que ela conseguiu sobreviver com tudo isso. Agora, o cara estava querendo matar também na cabeça, então acabou com o corpo, o rosto dela. Agora, o marido foi embora. Agora, professora, quando um caso semelhante a este, né, eu tive há muitos anos um amigo que convivemos junto durante um tempo e realmente a pessoa era muito tranquila, excessivamente tranquila. Viajei para o exterior, eu fiquei sabendo que ele foi acusado de dois assassinatos de duas ex-namoradas. Agora, você há de ver esse cara que matou o pai. É impressionante. Um galã, cheio de vida. Você olha para ele e fala assim, não, isso é uma pérola humana. Como é que você vai? Sim. Aprovaram tudo, as coisas todas, tudo marcado. Eles estão usando agora as técnicas lá que são terríveis. Tem um cara agora, uma autoridade no Brasil, que andou falando, eu estava vendo uma revista, que ele está querendo fazer esse negócio todo do CSI e as coisas todas que eles estão fazendo nos Estados Unidos aqui no Brasil. Para isso, ele pediu uma verba para o governo da repartição dele lá, para aumentar a capacidade, que a polícia tem que ficar igual aos Estados Unidos. Eu bati palma a hora que eu li aquilo. Isso aí é que eles deviam de fazer. Precisa de ver para diminuir o processo de crime. Gente, é muito crime insolúvel no Brasil. É demais. Agora, precisa de colocar esse aparelho todo. Não é só DNA, luminal, não. É muito mais coisa que tem.
luminal, luminol, essas coisas todas que tem, sabe como é que é? Professor, quando o caso é ao contrário, no caso aí da mãe, por exemplo, a mãe e a filha, ou a mãe e o filho têm uma relação muito boa, e ocorre a dessoma, né? O ideal é não pensar, não evocar, desejar o melhor. Olha, quando o negócio é muito bravo, o melhor é deixar para lá, para a pessoa pegar o destino dela, para você se liberar, principalmente se tem descendentes, se tem crianças, se tem filhos, neto, bisneto daquela pessoa, melhor é deixar para lá. Porque senão começa a mexer nas crianças, porque as crianças são sensíveis. Sim. Elas se embolam com aquilo, pior é tudo. O caso da criança que é o pior. Sim. Tem que observar bem isso. É o ideal, né, que eu estou falando. Agora, cada caso tem que examinar os detalhes, né, e ver o que se pode fazer. Mais uma última pergunta aqui, na página número 12, o item número 3, em caracteriologia. Processo da autoridade. Autoridade. Olha, autoridade é um negócio sério, né? Pois é positiva e negativa, né? Não, você veja bem, eu estava falando aqui esses dias, depois foi preciso até de explicar para as pessoas a dificuldade que tem. Estava falando, por exemplo, por que é que o povo, por exemplo, gosta de exercer a situação no candomblé, na umbanda, na quimbanda, a situação de liderança? Por causa do poder que eles têm, de estar dirigindo a vida, de estar influenciando o destino das pessoas com aquilo. Isso é o poder. Agora, é um dos poderes mais fajutos que tem. Uma pessoa que recebe dinheiro ou qualquer coisa para fazer um despacho desse, com a situação toda, como é que fica? Que rolo que não tem isso de baratosfera? Como é que fica essa situação? É um negócio terrível a gente ver esse problema de autoridade. Agora, a maioria, ela permanece ali por causa da autoridade que ela tem, é o poder que ela exerce, aquele cetro. E a maioria é gente de monarquia, sabe como é que é? Terrível do passado. Agora, tem uma outra linha, por exemplo, uma sala de aula, é necessário você mostrar autoridade, explicar e, às vezes, delimitar, né, alguns aspectos. Então, tem os dois lados da autoridade. Tem momentos que a pessoa tem que puxar, ficar no seu canto, low profile, e tem outros momentos que tem que se impor, né, até em questão de desassédio, nesse sentido, né? Então, acho que é dosagem Aí correta. a pessoa que vê, né, o bom senso que ela tem, o discernimento que ela tem, tem que entrar por aí. Ok. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 58 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 29 votos presenciais e 16 votos online. Hoje teremos recados da Messia, cursos de inverno e terceira jornada da Parapercepciologia, a Valdirene, também o cursos de inverno, o Megafenomenologia e Desperticidade, e a Vivian sobre o Festival de Inverno. Boa tarde a todos. Convidamos para os cursos de inverno no CAEC no mês de julho, que terá início no dia 9. Nós começamos com o curso Arco Voltaico, que vai até o dia 11 de julho. É um curso 90% prático, e na sequência o ciclograma parapsíquico pessoal, com início no dia 12 de julho até o dia 15. Este curso ele trabalha com o Maxi Planejamento Parapsíquico Pessoal. Na sequência, dia 16 de julho, é o curso Mega Fenomenologia e Desperticidade, com o professor Valdo, com início das 8 às 10 horas da manhã e das 14 às 16 horas. Na sequência, do dia 16 ao dia 18 de julho, teremos a terceira jornada de Parapercepciologia e primeiro fórum de pesquisas das dinâmicas parapsíquicas, terminando os cursos de inverno com o curso acoplamentário, no dia 23 a 25 de julho. Maiores informações através do 3525-2652 ou na recepção do CAEC. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. O Discernimento convida o nosso grupo aqui para participar do primeiro Festival de Inverno da Cognópolis, que vai ocorrer no dia 26 de junho agora, sábado a 8, tá, no Discernimento.
A gente vai ter atividades que vão ser voltadas para a integração, onde vão ser apresentadas as mostras de talentos gastronômicos e musicais do nosso grupo. E no dia 27 nós vamos ter uma palestra com a zoonose explicando para a gente como lidar com os animais peçonhentos na Cognópolis. Após a palestra, a gente vai ter uma visita à trilha. Tá? No próximo sábado também vamos fazer uma atividade bioenergética na trilha de reconhecimento. É sábado às 9 horas da manhã. Então, para quem já quiser conhecer a trilha antes do festival, a gente vai ter uma atividade no sábado, 9 horas da manhã, saindo do discernimento. Então, participe. Esse festival é o primeiro movimento que o discernimento está fazendo maior para a integração, para a convivialidade dentro da Cognópolis. Então, a gente conta com a participação de todos os cognopolitas, tá ok? Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete megafocalização precoce, eleito com 12 votos, a especialidade em vexologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.